Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Meu nome é Vitor, sou aluno de Engenharia de Produção do nono período na Uniacademia e vim aqui trazer hoje, a discussão e apresentação de algumas questões que eu escolhi dos ENADs, dos anos de 2017, 2019 e 2023, e a gente discutir aqui um pouquinho, o tipo de questão, como cai, o que fez aí cada alternativa tá correta ou errada, Como o meu curso é de engenharia de produção, eu peguei aqui os ENADs específicos aí da engenharia de produção e industrial, ok? Então a gente começa aqui com a primeira questão, questão 3. É uma questão que trabalha aí o consumo de energia elétrica, cálculo de quilowatt-hora, bandeiras tarifárias, que todo mundo percebe aí na sua conta de luz, dependendo do horário, você tem determinadas bandeiras de acordo com o consumo, Interpretação matemática aplicada ao cotidiano, coisa simples, são continhas muito tranquilas, é mais a questão de interpretar o dado e avaliar ali, qual alternativa está correta. Aí a gente tem aqui no meio do contexto que a bandeira verde não tem acréscimo, a amarela tem um acréscimo aí de 0,020 centavos aí por quilowatt-hora e a vermelha 0,035 aí por quilowatt-hora. Então a tarifa base ela foi utilizada 0,50 reais ou 50 centavos por quilowatt-hora. Aí a gente tem a primeira afirmativa. Ele diz que em bandeira amarela o valor mensal da tarifa de energia elétrica para um chuveiro de 3.400 watts seria de R$ 1,05 e de 1,65 para um chuveiro de 5.500 watts. Vamos avaliar aqui. Essa afirmação está incorreta. Ele afirma que a diferença mensal aí seria na faixa aí de 60 centavos por quilowatt-hora. Mas os cálculos corretos ele mostram valores muito maiores do que essa diferença, tá? Fazendo uma conta simples aqui, pegando o valor da potência vezes o tempo diário de uso, tá? Então um chuveiro aí de 3.500 watts, eu teria um consumo diário de 3,5 kWh vezes um tempo diário aí de meia hora por dia. Daria então 1,75 kWh vezes aí 30 dias daria 52,5 kWh. E aí eu teria um custo na bandeira amarela de 52,5 kWh vezes aí o 0,52, que é o custo da tarifa da bandeira amarela, que daria um total aí de R$ 27,30. R$ 27,30. Já o chuveiro de 5.500 watts eu teria um consumo diário com uma potência de 5,5 vezes meio, que seria o tempo diário, daria 2,75 kWh. Mensal daria 2,75 vezes os 30 dias, então um consumo mensal aí de 82,5 kWh. Pegando isso aí, multiplicando pela tarifa amarela de 52 centavos, daria R$ 42,90, dando uma diferença aí de R$ 42,90 menos 27,30 de R$ 15,60. Ou seja, essa afirmação está errada e a diferença é muito maior do que foi afirmado. Aí a gente vai para a afirmativa 2. Deixar um carregador de celular e um modem de internet em stand-by conectado na rede de energia durante 24 horas representa um gasto mensal de R$ 5,40 na tarifa de energia elétrica em bandeira verde e de R$ 5,78 em bandeira amarela. Vamos tentar destrinchar aqui um pouquinho essa afirmativa. Então eu tenho um consumo diário do carregador de 0,240 kWh e o modem standby 0,120 kWh. Então eu teria um total aí de 0,360 kWh dia, somando os dois consumos. No mês eu tenho 30 dias, 10,8 kWh. Na bandeira verde, cada kWh é 50 centavos. Então eu teria um custo total aí de R$ 5,40. Então essa afirmativa está correta. Pequenos consumos contínuos geram um gasto relevante aí no mês, dependendo aí dos outros aparelhos eletrônicos que tem na casa do candidato, R$ 5,40 pode significar uma parcela bem relevante, se pensar que a conta de luz total for R$ 100, R$ 80. E vamos para a afirmativa 3. Em bandeira verde, o consumidor gastaria mensalmente R$ 3,90 a mais na tarifa de energia elétrica em relação a cada lâmpada incandescente usada no lugar de uma lâmpada LED.
Para mim, essa afirmativa é incorreta. A afirmação diz que LED gera gasto maior que incandescente. Isso é falso porque o LED consome menos e a incandescente consome muito mais energia. Logo, a informação inverteu os consumos e a gente consegue eliminar ela de cara. E aí a gente chega no gabarito final, letra A, ou seja, apenas a afirmativa 2 é verdadeira. Então a gente passa para a questão 7, né? A gente tem uma questão aqui que o tema ele aborda patrimônio cultural, tradição artesanal, identidade regional, profissionalização e inserção econômica, ok? As panelas de barro do Espírito Santo foram reconhecidas como patrimônio cultural brasileiro. E aí que a gente tem um enunciado contextualizando, né, toda essa identidade cultural das panelas de barro, da região de Minas, de Espírito Santo, ok? E aí ele traz aqui algumas informações contextualizadas com o texto. E aí a afirmativa C, ela é a correta. A afirmativa C, ela diz que a demanda por bens culturais produzidos por comunidades tradicionais insere o ofício das paneleiras no mercado comercial, com retornos positivos para toda a comunidade. Essa afirmativa ela é correta, porque a valorização cultural inseriu de verdade o ofício das paneleiras no mercado comercial. Tá correto porque o texto ele mostra a profissionalização da atividade, né, o aumento aí da visibilidade, o crescimento econômico, o reconhecimento cultural, e essa tradição ela foi preservada e também passou a gerar renda, né, o que era uma tradição cultural que não tinha fins comerciais passou a ser um negócio típico e rentável para as paneleiras capixabas, ok? Alternativa A. A produção das panelas de barro abrange inter-relações com a natureza local, de onde se extrai matéria-prima indispensável à confecções das peças cerâmicas. Ele ignora a relação com a natureza local, mas o texto ele mostra claramente ao contrário. Retirada do barro da região, uso do mango vermelho, dependência dos recursos naturais locais. Então a alternativa A está incorreta. A alternativa B também está incorreta. Por quê? A alternativa ela afirma que a tradição permaneceu inalterada. Isso é falso, porque o texto fala em adaptação, profissionalização, mudanças organizacionais e inserção comercial. A alternativa D também está incorreta, porque ele afirma que o turismo reduziu o valor cultural, mas ocorreu o contrário. Ocorreu valorização histórica, reconhecimento cultural, preservação do patrimônio. E a alternativa E, ela também está incorreta. Por quê? Ele afirma que as paneleiras permaneceram afastadas do mercado. O texto mostra justamente a comercialização, a divulgação, a concorrência, a profissionalização do ofício. Então a nossa alternativa correta é a letra C. Até no meu texto aqui está errado. Deixa eu corrigir. A alternativa correta é a alternativa C de casa. Ok? Aí a gente vai para a questão 3. Questão 3. Fala aí sobre segurança alimentar, né? E aí, considerando a segurança alimentar e a nutrição do mundo, ele dá aí 3 alternativas para a gente avaliar, né? E aí o gabarito dessa questão é a letra C. A 1 e a 2 são afirmativas verdadeiras. O tema da questão, ela discute fome mundial, segurança alimentar, desigualdade e acesso aos alimentos. O texto ele mostra que mesmo com o aumento da produção mundial, ainda existe subnutrição, porque a gente sabe que o problema não é a produção de alimentos, né? Existe uma teoria muito antiga, que é a teoria de Malthus, né? Que ela dizia que a população ela ia crescer mais do que a produção de alimentos, mas acabou que essa teoria se caiu por terra. Por quê? Não contava com a evolução das técnicas agrícolas, né? Então hoje a gente tem uma evolução muito grande das técnicas agrícolas e o problema cultural não é produção, e sim a desigualdade, né? São governos corruptos, é uma série de fatores socioeconômicos que fazem esse índice, né? Então a fome hoje ela não é uma questão da produção, e sim da desigualdade social e a política de governos, né? Então a afirmação 1 ela é correta, quando ele diz que o conceito de segurança alimentar e nutricional admite que a fome e a desnutrição são problemas de oferta adequada e garantia de alimentos saudáveis, respeitando-se a diversidade cultural e a sustentabilidade econômica. Então, a segurança alimentar ela envolve acesso a regular alimentação,
qualidade nutricional, sustentabilidade, respeito cultural, condições econômicas adequadas e não basta apenas exigir comida, né? É o que eu disse, a gente tem que exigir outros fatores a não ser só a produção, né? As pessoas elas têm que ter o poder aquisitivo mínimo para conseguir sobreviver e levar uma vida digna. Afirmação 2. Afirmação 2 diz que a segurança alimentar e nutricional compreende a produção e disponibilidade de alimentos, bem como o acesso à alimentação adequada e saudável. É uma afirmativa correta, né? A segurança alimentar envolve a produção, distribuição, o acesso e a alimentação saudável. Mesmo com grande produção agrícola, muitas pessoas continuam passando fome por falta de acesso econômico, ok? E afirmativa 3. A escassez da oferta de alimentos nas últimas décadas decorre da falta de processo de produção e disseminação tecnológica, que garantam a produção no campo frente às mudanças. É o que eu disse, essa questão, essa alternativa é totalmente falsa, né? A questão não está relacionada à produção, ok? Então a gente chega aí no gabarito letra E, afirmativas 1 e 2, ok? Agora a gente vai para a questão 8. A questão 8 é uma questão, mesmo sendo ENAD de 2019, ela ainda é muito relevante, né? Ele diz sobre a saúde mental e a síndrome de burnout. Eu digo que hoje 2026, é um tema ainda bem mais relevante do que era em 2019, né? Hoje a gente lida cada vez mais com índices maiores relacionados à parte da saúde mental, né, e da tensão no mercado de trabalho. O gabarito dessa questão é a letra B, 1 e 2. A questão ela trata aí de saúde mental, relações de trabalho, o burnout em si e o adoecimento ocupacional, né? Porque, na verdade, o burnout ele é resultado de estresse crônico, ligado ao ambiente profissional aí, né? Pressão é diferente de tensão. Eu sempre digo que pressão é você perguntar as perguntas certas que o profissional tem a obrigação de saber. Tensão já é um clima diferente, um clima hostil, né? A relação de trabalho começa a ter falta de respeito. Então, assim, tensão é diferente de pressão. O burnout ele vem muito mais da tensão do que da pressão de fato, né? E também uma sobrecarga de trabalho. Então vamos para a afirmativa 1. Aí ele tem um texto aqui, né, explicando sobre o burnout, a condição na Organização Mundial da Saúde e tal. E aí ele vem com a primeira questão. Os programas de formação de lideranças focados na obstinação e na resistência ao erro têm sido eficazes na redução da vulnerabilidade a esse tipo de síndrome. E aí essa afirmativa ela é incorreta. Ela sugere que ambientes focados em obstinação extrema e resistência ao erro reduzem burnout. Isso é falso, porque os ambientes excessivamente pressionadores eles aumentam exaustão, ansiedade e desgaste emocional. É uma questão até muito simples a gente descartar ela, ok? Afirmativa 2, correta. O burnout ele precisa ser analisado considerando contexto organizacional, ambiente de trabalho, relações sociais e fatores culturais. Analisar apenas sintomas isolados dificulta entender as causas reais. Afirmativa 2, correta, ok? Afirmação 3, correta. Ambientes com reconhecimento, valorização profissional, realização pessoal e apoio social favorecem, sim, saúde mental e reduzem risco de burnout. E a afirmação 4 ela é incorreta. Porque medicamentos sozinhos não resolvem o burnout. O medicamento ele é uma consequência de você estar sofrendo ali esse desgaste emocional. O tratamento também exige melhoria nas condições de trabalho, redução da sobrecarga, apoio psicológico e mudanças organizacionais. Então, o nosso gabarito, na verdade, ele é a letra B, 1 e 3 apenas, tá? Aqui está errado, eu vou corrigir também, mas o gabarito correto é a letra B de bola, 2 e 3 apenas, ok? Questão 2. A questão 2 também eu selecionei porque eu acho uma questão muito relevante, né? É uma questão que traz aí o crescimento das cidades, uma questão geográfica, geopolítica e social também. E aí ele traz um texto, né, dizendo sobre a conurbação, as questões das cidades, as regiões periféricas que foram crescendo em torno dos espaços urbanos. E ele traz aí a parte muito específica do saneamento básico no Brasil. Então a gente tem 4 afirmativas para validar uma a uma e entender qual é o gabarito, ok? Então a gente tem a primeira aqui,
A grave desigualdade social evidenciada pela segregação nos espaços urbanos e uma das barreiras para a universalização do acesso ao serviço de saneamento básico. Para mim é uma questão verdadeiríssima. O texto em cima, ele afirma que o crescimento urbano no Brasil ocorreu de forma rápida e desigual, não foi um crescimento planejado, né? Agravando injustiças sociais e dificultando o acesso ao saneamento, especialmente nas áreas mais vulneráveis. E não é difícil não, pessoal. Se você não tem ali um plano estratégico de crescimento, você pega as áreas ocupadas pela população mais carente, traz uma urbanização para ela e você empurra para a periferia essa população. E na periferia você não vai ter a condição adequada que deveria ter se tivesse um plano-chave, um plano mestre da cidade, ok? Portanto, a desigualdade social e a segregação urbana são sim barreiras à universalização do saneamento. A gente tem a 2, o serviço de abastecimento de água no Brasil situa-se no mesmo patamar de fornecimento e de infraestrutura que o sistema de coleta e tratamento de esgoto. Para mim, essa afirmação ela é falsa, porque ela diz que o abastecimento de água está no mesmo nível que a coleta e tratamento de esgoto. Isso está incorreto, porque o acesso à água tratada no Brasil é muito mais amplo, né, do que o acesso ao esgotamento sanitário, ainda que bastante deficitário. Né? A gente tem mais acesso à água potável para beber do que o tratamento aí do esgoto. Tá? Afirmação 3. A universalização do acesso ao serviço de saneamento básico requer investimentos em políticas públicas e em tecnologias sociais que priorizam a democratização e o atendimento às populações em situação de vulnerabilidade. Bom, essa alternativa para mim ela é verdadeira, porque o texto em todo momento ele destaca que a universalização do saneamento ele exige, né, políticas públicas e investimentos contínuos, especialmente voltados às populações vulneráveis. Então essa afirmação ela é corretíssima. E a 4, o aumento da incidência de doenças transmitidas pela água resulta não somente da inequação do serviço de saneamento, mas também da precariedade das condições de moradia da população em situações de vulnerabilidade. Então, para mim, essa afirmativa é verdade, porque o texto ele menciona problemas, né, de saneamento que estão ligados às condições precárias de vida, e isso com certeza tem um aumento de doenças não dependentes apenas da falta de saneamento, mas também das condições de moradia. Para mim, que torna a afirmação correta, ok? E aí a gente chega no gabarito letra D, 1, 3 e 4, ok? Ou seja, a resposta letra D. Depois a gente tem a questão 4. A questão 4 é uma questão também muito bacana. Mesmo sendo o ENAD 2023, a gente tem aí a questão da inteligência artificial, né? Hoje a gente sabe que a IA está cada vez mais presente, né, no dia a dia, e hoje é um fato, né? Todo o sistema educacional, empresarial está se desenvolvendo em torno da IA. Então, assim, é de suma importância cada vez mais esses temas estarem presentes, né, tanto no ENAD quanto no Enem e vestibulares. A questão ela traz 2 textos, né? O texto 1, basicamente, ele destaca os benefícios da IA generativa, como criação de conteúdos, diagnósticos e avanço tecnológico. E o texto 2, ele traz uma visão crítica, apontando os impactos negativos, como desigualdade social e consequências éticas. Ou seja, a resposta correta ela vai precisar considerar impactos amplos, positivos e negativos, né? Colocar numa balança e a gente entender qual que é a melhor resposta. Considerando a resposta A, ele diz que é correto afirmar que a IA generativa proporciona novos recursos de linguagem que geram tecnologias capazes de realizar interações próprias dos seres humanos. Para mim é falso. Interações próprias dos seres humanos, os textos não dizem que a IA cria tecnologia com interação humana autônoma. Ela gera conteúdo e auxilia processo. Ela é uma ferramenta de você aumentar a produtividade dos seres humanos, ok? B. Restringe o aprendizado ao que é legalmente estabelecido e útil ao ser humano, que facilita seu modo de agir no mundo do conhecimento e do trabalho. Para mim também é falso, porque ele diz que a IA restringe o aprendizado ao que é legalmente estabelecido. Isso não aparece em nenhum dos textos, ok? Alternativa C. Promove a igualdade econômico-social ao substituir o ser humano no exercício de profissões cujas atividades sejam repetitivas e exijam pouco conhecimento. Para mim é falso. A IA promove igualdade socioeconômica. O texto 2 diz ao contrário, né?
que a IA pode aumentar a desigualdade. Então, assim, promover igualdade, não acredito, tá? D. Gera pouco impacto socioeconômico em países com elevado desenvolvimento tecnológico, pois neles os processos de criação já estão bem consolidados. Para mim é falso. Né? Ele diz que a IA gera pouco impacto em países desenvolvidos. O texto 2 ele afirma que ela será disruptiva. Então a gente vai ter um grande impacto. Né? Esses países têm muito mais investimento em novas tecnologias. E a E. Estimula o desenvolvimento intelectual dos seres humanos, uma vez que ela assume parte do conhecimento, resolvendo problemas antes delegados apenas a especialistas. Para mim é verdade. Ela estimula o desenvolvimento intelectual dos seres humanos. Está alinhado com o texto 1, né, que mostra a IA ajudando em tarefas complexas, tá ok? E ampliando capacidades humanas, como diagnóstico, criação, análise, por aí vai. Ela também é coerente com a ideia de que ela resolve problemas antes restritos a especialistas. Ah, Vitor, como assim? Quero entender um contrato de bens e direitos. Eu consigo ir na IA interpretar. Quero interpretar uma DRE, um balanço patrimonial. Quero entender um documento específico, um exame médico que eu não consegui entender. Ela não substitui, mas ela facilita o acesso à informação. Okay? E aí, a resposta correta é a letra E. Eu peço aqui só uma correção, tá? Algumas aqui eu acabei não corrigindo, mas vou corrigir aqui com vocês. Então, o gabarito aqui de algumas questões, no momento aqui de fazer rápido, eu não me adequei, mas eu vou corrigir aqui de acordo com o que a gente foi explicando aqui ao longo do vídeo, né? Então, primeira questão aqui, ó, é a questão 3 das tarifas. O gabarito é o gabarito B, ok? Deixa eu consertar aqui, gabarito B, é a 2 apenas. Aí depois a gente vai para a questão 7. Gabarito B, questão 7. O gabarito aqui ele é C. Gabarito C, em que a alternativa C ela é correta da valorização cultural. Então a C aqui passa a ser a nossa questão correta. Aqui, incorreto. Aí depois eu tenho a questão 3. Questão 3 da segurança alimentar. O gabarito nosso aqui é o gabarito C, 1 e 2. Apenas, ok? Depois eu tenho a questão 8. Questão 8 é a questão do burnout. O burnout nosso é o gabarito B. Afirmação 2 e 3, correta. Gabarito B, aqui é 2 e 3. De acordo com o que a gente discutiu, ok, turma? Aí depois a gente vai para a questão 2. Questão 2, o nosso gabarito é a letra D. D de dado, que são as questões 1, 3 e 4, ok? Depois a gente vai para a questão 4. E a nossa resposta é a letra E. É de elefante. É de Enade. Então a E passa a ser correta. Aqui incorreta. Estou corrigindo aqui com vocês, pessoal, porque como eu construí aqui a resolução, na hora de montar o slide aqui, eu me desorientei aqui da ordem, né? Porque ficou um pouco pequeno aqui do lado, ok? Mas é o que a gente conversou no vídeo. Esse aqui é o projeto. E a gente fica então com esse gabarito. Questão 3, letra B. Questão 7, letra C. Questão 3, letra C. Questão 8, letra B. Questão 2, letra D. Questão 4, letra E. Ok? Agradeço aí pela atenção de vocês. Acredito que a gente possa ter trocado uma ideia aqui, né? E tentado ver um padrão das questões, mas muitas delas são interpretativas. Essas questões que eu escolhi, elas são mais interpretativas e de contexto do que cálculo em si, né?
e traz uma abrangência sobre vários assuntos, saneamento, valorização cultural, sobre burnout, né, que é ali o esgotamento do profissional, né? Então, assim, são questões de urbanização. Então, eu gostei muito aí, quis selecionar uma de cada tema, né? Porque abrange, né, como é a prova do ENAD, né? Então é isso, agradeço aí, obrigado pela atenção, pessoal, e até a próxima.